Uma das perguntas que eu mais recebo é: Mudar de profissional foi necessário? fica comigo que eu já vou contar pra vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Em Casa com Autismo. E se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Denise Nascimento e o meu filho Kevin, de 3 anos, é autista. E nesse canal eu venho trazer um pouco da nossa rotina como família atípica. Então eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que nós gravamos por aqui. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que a médica não concordou com as minhas respostas, me disse que o Kevin estava super bem. Não me contrariar, ela disse que encaminharia o Kevin para uma equipe multidisciplinar, onde ele seria avaliado, mas que ela acreditava que isso era apenas um atraso de fala, que não tinha nada demais para eu acalmar meu coração. E eu fui a mãe mais feliz do mundo, que era tudo que eu precisava ouvir. Percebe que eu começo a entrar na fase da negação com todo o incentivo necessário de um respaldo médico? Dia 8 de novembro de 2017, o Kevin teve sua primeira avaliação por uma fono. E ele era um pequenininho, tão pequeno, ele é tão novinho, que ele vai avançar rapidinho. E ela me aconselhou: mãe, eu te aconselho colocar o seu filho numa escola, para que ele tenha assim mais contato com outras crianças e que ele possa desenvolver, porque ele está muito perto de adultos. E isso pode ser que ajude o Kevin. E claro que eu fiz, né, gente? E antes de contar para vocês quando foi que eu precisei mudar de médico e tudo o que aconteceu, eu gostaria de relatar para vocês como foi essa minha experiência na escola com o Kevin. Então eu busquei a escola, eu conversei tudo, eu fui uma mãe bem honesta, eu falei que o Kevin tinha um atraso de fala, falei que o Kevin chorava muito, que o Kevin nunca tinha se separado de mim, então provavelmente seria uma adaptação ali mais difícil. E mesmo assim elas me abraçaram, me deram todo o incentivo, a escola era maravilhosa. E como toda escola, né, gente, eles falam: não, imagina, aqui as crianças chegam com esse quadro e saem daqui falando mais do que a boca, não se preocupa. Bom, a primeira semana foi horrível, né, adaptação, acho que quem aqui colocou já o filho na escola me entende o que eu tô falando, então foi muito choro, aquela separação de mãe e filho, então é muito doído. Mas na segunda semana eu tava no meu trabalho e eu recebi uma chamada de emergência delas, que eu deveria ir na escola buscar o Kevin. Então elas não falam o que aconteceu, eu perguntei só se ele estava bem, falaram que ele estava bem. E eu pensei: caiu, se machucou, pelo amor de Deus. Então eu fui muito nervosa no caminho e quando eu cheguei lá, a diretora me chamou para conversar, assim, muito amável, ela foi muito amável, ela me disse que o Kevin não comia, que o Kevin não interagia com outras crianças, que o Kevin chorava muito, mas assim, muito, que não parava, e que elas não iam poder dar sequência com o Kevin lá. Então elas pediram para que eu retirasse o Kevin da escolinha e quando ele estivesse mais velho, mais maduro, eu poderia voltar, que as portas estariam abertas. E aí ela me convidou para ir buscar o Kevin lá na salinha. E até chegar lá na professora, na salinha do Kevin, por onde eu passava, os funcionários me olhavam assim, tinha cara de pena, tinha cara de gente assustada, como que, nossa, meu Deus, que mãe, que criança. Então eu recebi vários tipos de olhares. Mas, gente, pra mim, assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Pra mim, ele não gostou da escola, não se adaptou e ok, vamos seguir pra frente. E quando eu cheguei para conversar com aquela professora, eu agradeço muito, porque graças a Deus existem pessoas honestas que falam francamente pra gente. E ela me disse, assim, a diretora saiu e ela falou: olha, eu vou ser honesta com você, o seu filho precisa realmente de ajuda, ele não se adaptou. E enquanto ela falava, eu vi o Kevin andando e praticamente atropelando as crianças, ele não via as crianças, não via. E chorando, um desespero, que tudo ali estava incomodando ele, como que se tudo que estivesse acontecendo ali estava doendo dentro dele. Então ela me relatou tudo o que aconteceu durante aquelas 2 semanas e que elas pegaram um carinho muito grande por ele, mas que realmente elas não poderiam ajudar, que ele precisava de uma ajuda especializada. E aquela ali foi uma facada no meu coração.
Então eu saí dali com o Kevin até chegar em casa, eu chorei o caminho inteiro, conversando com Deus, querendo entender. Mas chegando em casa, conversando com meu marido, nós pensamos, bom, ele já tá em tratamento, ele já tá em fono, a médica já sabe do que nós pensamos, então nós já estamos cuidando dele, né? Bom, foi um balde de água fria, mas naquela semana eu pensei muita coisa, mas eu acalmava meu coração porque eu me apegava exatamente naquilo que a fono falou pra mim. Que o Kevin era novinho e que ele ia avançar bem rápido e que se eu seguisse os tratamentos, todas as coisas, então tudo estaria bem. E ao mesmo tempo que eu pensava, quando ele falar, vai estar tudo resolvido. Eu pensava que o problema era da fala. O atraso da fala era o problema de tudo que estava acontecendo com o Kevin. Por isso que ele chorava, por isso que ele não queria estar no lugar, porque ele não falava, então ele não sabia falar que ele estava com fome ou que aquele leite não estava bom. Então, assim como a fono me deu tanta esperança que ele se recuperaria logo, eu pensei, assim que ele falar vai estar tudo resolvido, certo? Errado, gente. O autismo já estava lá. Bom, um conselho que eu tenho para dar para as pessoas que estão passando por isso ou já passaram por isso é que tenha, se possível, tudo isso por escrito, documentado pela escola. Por quê? Porque futuramente, quando você estiver buscando o diagnóstico do seu filho, essas avaliações e esses escritos e essas declarações de professores, tudo isso é um documento. E isso pode te ajudar a antecipar o diagnóstico do seu filho. E na fono, Kevin seguia chorando os 45 minutos de toda a terapia. Nós não conseguíamos ter uma sessão com sucesso. E, gente, era assim, uma terapeuta maravilhosa. E eu entrava com ele nas sessões. Quando eu entrava, era um pouco menos, até que ele fazia uma coisinha ou outra que ela pedia, ou que ela se envolvia ele na atividade, mas a maior parte do tempo era ele chorando. E quando eu não estava, então, era pior ainda. Então, nós não conseguíamos avançar, mas nós seguimos tentando, nós não desistimos. Nem ela desistiu dele e nem eu estava sempre ali, tudo que ela me pedia para fazer, eu fazia. Como ela não conseguia trabalhar com o Kevin, ela tentava o máximo que ela podia, eu entrava junto na sessão e ela me treinava para eu estar fazendo alguns exercícios em casa. Lembra da equipe multidisciplinar? Então, chegou a grande avaliação. E é um programa que tem aqui, que é um programa para identificar algum atraso precoce na criança e avaliar se esse atraso é realmente prejudicial no desenvolvimento da criança. E se sim, a criança entra nesse programa com terapias e com várias coisas que é disponibilizado para cada criança individualmente. E o Kevin, a avaliação dele, ele foi avaliado e as notas dele foram as mais baixas. Foi uma avaliação muito longa, assim, nós passamos quase todo o dia lá. O Kevin foi avaliado por diversos profissionais e ao final cada um deles veio com o resultado e me falando quais eram os pontos onde o Kevin tinha tido notas baixas e onde estava ali o verdadeiro atraso no ponto de vista da avaliação. E sim, ele qualificou para esse programa e foi um susto muito grande, porque além de ter sido bem cansativo, de ficar lá o dia todo, você sair dali, bem dizer, com o que era um atraso de fala, virou uma bola gigante de atrasos e de tantas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, isso também me trazia uma calma, porque eu pensei, bom, eu tô no caminho certo, né? Se ele tem algo e ele necessita de ajuda, nós já estamos no caminho certo para ajudar ele. No dia 29 de janeiro de 2018, nós iniciamos o programa com o Kevin do Early Steps. E sobre esse programa eu gostaria de fazer outro vídeo, porque esse programa é um carinho, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um agradecimento muito grande, porque eu digo que esse programa foi que me ensinou a andar dentre tantas coisas que aconteceu com o Kevin. Então aguardem os próximos vídeos, ok? E aí, gente, eu já estava bombardeada de tanta coisa nova, né? Aquilo que era só, a escolinha ficou bem pequenininho perto de tudo isso, né? E o Kevin seguiu chorando na fono. E eu sempre falo assim que Deus usa as pessoas, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa que você já não vê há anos, mas Deus usa as pessoas para vir te trazer um recado. Eu sempre acreditei nisso e isso foi muito real na minha história com o Kevin. E um belo dia, depois de 45 minutos de choro, no final da sessão de terapia, essa terapeuta veio com amor assim muito grande conversar comigo. E ela me perguntou quais eram os planos da médica para o Kevin, né? E eu disse que a médica acreditava que era um atraso de fala,
e que ele era muito novinho e conforme ele desenvolvesse a fala, ele estaria bem e tudo ficaria bem. E que os outros aspectos do desenvolvimento dele estava super normal, então eu não precisava me preocupar. Então eu lembro que ela me perguntou se eu gostava da médica, eu falei sim, eu gosto muito, ela é um amor de médica, a parte física do Kevin, ela é muito coerente, assim, nós não temos problema nenhum com o Kevin. Eu lembro que no dia, assim, foi um choque pra mim, mas ela olhou dentro dos meus olhos e disse: Denise, por mais que você ame a médica do Kevin, você precisa de uma médica que enxergue o que o Kevin realmente necessita. E o Kevin necessita de um neurologista. Então você vai precisar mudar de médica. E ela me disse que eu teria uma longa caminhada pela frente e que eu precisava de alguém que me desse um suporte necessário para isso. Foi a primeira vez que eu escutei: estamos falando sobre autismo. E eu disse: não é. Ele não é autista. Ele tá com atraso de fala, realmente. Eu relutei, eu neguei ali pra ela, eu chorei, ela me fez chorar, lógico. E eu lembro da minha emoção e eu lembro da dela, eu lembro que ela me abraçou. E é difícil aqui um profissional ter uma reação dessa, mas ela teve uma empatia ali, um carinho muito grande, então ela me falou realmente com o coração. E eu recebi aquele abraço, assim, porque eu precisava daquele abraço. Então ela me disse: eu sinto muito. Me deu um cartão com a experiência dela, de pessoas que eu poderia estar recebendo um auxílio melhor, de novos médicos que, conforme a experiência dela, ela sabia que me orientariam de uma forma melhor. E não foi uma decisão tão fácil de se tomar, mas nós tomamos a decisão. Eu mudei de médico e nós iniciamos aí uma nova etapa com o Kevin, já com uma realidade mais clara. Eu não tinha um diagnóstico, mas quando ela me disse sobre autismo, eu comecei a pesquisar incansavelmente. E o Kevin se encaixava em quase tudo. E agora eu quero conversar com você, que é mãe, pai, parente de alguém que está passando por isso. E eu quero dizer que nesse exato momento, eu ativei um modo zumbi na minha vida. Então tudo que as pessoas me mandavam fazer com o Kevin, eu respeitava, eu era muito obediente. Mas eu negava que o meu filho tinha autismo, que ele era autista. Na verdade, eu fazia tudo o que eles mandavam porque eu queria provar que o Kevin não era autista. E que isso tudo era um atraso da fala. Então, eu passei por todas as fases. A fase da negação, a fase do luto e depois da aceitação. Não foram fases muito fáceis para mim, como eu acredito que não é para nenhum de nós. Quando você sentir no seu coração que tem algo de errado, busque saber. E se aquela pessoa, aquele profissional que está te atendendo não te responde, busque uma segunda opinião. Isso não precisa ser feito com briga, com barracos, não. Isso pode ser feito de uma forma coerente, assim como eu fiz. Eu tinha muito amor pela médica do Kevin, mas ela não foi a pessoa certa para me ajudar naquele momento. E isso não quer dizer que ela não é um bom profissional ou uma boa médica, é uma médica maravilhosa, mas que eu precisava de mais. Eu precisava de alguém que realmente, assim como a fono me instruiu, fizesse o que o Kevin precisava, acreditasse nas minhas dúvidas e me ajudasse a enxergar o que o meu filho tinha. Existem momentos nesse processo, até a gente chegar no diagnóstico do filho da gente, que nós ficamos com muitas dúvidas. Nós mesmos em casa, será que não é coisa da minha cabeça? Será que... Então muitas vezes a gente precisa de alguém para dar um chacoalhão ou te falar uma palavra, e a gente está aberto também para isso, né? Então às vezes cada um tem seu tempo, às vezes não é tão rápido assim, às vezes a gente não aceita tão fácil assim buscar ajuda. A melhor lembrança que eu tenho é dessa fono, quando ela falou assim comigo claramente, e eu pude realmente ver que era muito mais amplo do que eu estava achando. E que eu precisava fazer mais do que eu já estava fazendo. Vocês conseguem ver que eu já estava num caminho bem correto, mas que tinha muito mais a ser investigado, e que o tempo no autismo, ele é preciosíssimo, preciosíssimo.
E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter tido uma pessoa assim com essa empatia, com esse carinho, e eu acredito que foi enviado por ele realmente, e que foi honesta comigo, e que me fez acordar, porque realmente eu precisava acordar. Eu estava acreditando em coisas que não eram reais. Gostaria de encerrar esse vídeo olhando dentro dos seus olhos e repetindo as palavras daquela fono maravilhosa naquele dia. Vai ser um longo caminhar, mas você precisa estar amparada. Obrigado por estarem aqui até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar o joinha de vocês. Compartilhe esse vídeo se você lembrou de alguém, se você acha que faz sentido para alguém. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e nos vemos no próximo vídeo. Beijos! Nossa, que calor da gota. Fono e para uma equipe de multidisciplina. Não fica nervosa, garota. Também já tá tudo cagado.